ter mais e mais encontros como esse. E que cada dia o Senhor esteja ministrando no nosso coração, como certamente Ele fará, já tem feito nesse dia e ainda fará ainda mais nessa noite. Eu quero chamar nosso querido, sem mais delongas, Alexandre Pichetti. Nosso querido Alexandre, da Lagoinha Global, do Rio Global, muito honrado com sua presença. Que Deus possa te usar poderosamente, como tem usado em todo lugar, viu? Em nome de Jesus, fique à vontade. Boa noite, gente, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz. O pastor aí me convidou para vir, eu me sinto muito honrado de estar aqui com vocês. E eu creio que o pastor falou tudo o que é a essência desse grande ministério que é o CRI, para a gente aprender a fazer negócios do modelo divino, acabar com essa coisa que tem, né? A vida secular. Durante a semana nós somos uma coisa e no final de semana nós somos cristãos. Então a igreja é dentro do seu negócio, da sua empresa, do seu trabalho, da sua família. E hoje Deus falou muito forte comigo sobre família. Então eu até fiz um vídeo, traga a sua família. E é por isso que eu queria fazer um pedido para quem está lá atrás. Nós vamos passar alguns slides aqui e eu queria bagunçar um pouquinho isso aqui, pastor, se o senhor me permitir. Vocês que estão mais lá atrás, se vocês quiserem pegar as suas cadeiras, se aproximarem aqui, vai ficar melhor. Então fiquem à vontade. Quem quiser que está lá no fundo, vir para cá, sentar por aqui, venha. Eu tenho certeza que hoje Deus vai falar com vocês. Como falou comigo durante essas 2 semanas, a minha esposa está viajando. Ela foi visitar os nossos filhos. Eu sou do Rio Grande do Sul, né? Moro aqui em Belo Horizonte agora, por uma ordem de Deus. E ela foi visitar. Depois eu conto um pouquinho essa história, né? E Deus falou muito forte no meu coração. Vocês me desculpem, gente, que eu estou um pouquinho gripado faz 2 semanas, tá? Então tem aqui o meu tira-tosse. Se eu estiver falando muito rápido, você diz para mim: toma água, Alexandre. Eu tomo água. Se eu chorar, vocês chorem comigo. Se eu rir, vocês riam comigo. Tudo é para a honra e glória do Senhor. Hoje eu só estou aqui pela misericórdia de Deus, porque senão eu não estaria aqui. E quando eu entendo que não é sobre o Alexandre, que o Alexandre é só mais um do que Deus pode fazer pela nossa vida, pela nossa família, pelos nossos negócios, a nossa vida muda. Quando a gente entende que Deus está no controle de todas as coisas da nossa vida, quando a gente verdadeiramente entrega o coração para Jesus, a nossa vida muda, e muda radicalmente. Quando você realmente nasce de novo, a nossa vida muda. Amém, gente? Então eu queria apresentar para vocês, eu creio que o pastor já falou sobre o CRI bastante, né? Eu represento hoje o CRI Global. O nosso pastor líder, que é o Sandro Gonzalez. Quem conhece o Sandro Gonzalez aí? Alguém já ouviu falar? Então, hoje o Sandro Gonzalez, ele, por uma decisão ministerial do pastor André, dele, hoje ele passou o bastão do CRI Global para o pastor Silvano e a pastora Lilian, que estão juntos com o André lá em Orlando, com o pastor André Valadão. E hoje eles são os líderes globais do CRI. Eu faço a coordenação e a implantação dos ministérios. Hoje, pastor, nós temos cadastrados 116 ministérios. Sendo desses 116, das mais de 570 igrejas da Lagoinha, 93 são no Brasil e 23 fora do Brasil. Então tem CRI em vários lugares, até no Japão. Tem CRI em Shizuoka no Japão, Sydney na Austrália, Portugal, nascendo na Nova Zelândia, Uruguai, Colômbia, nos Estados Unidos, em muitos estados. E o CRI é isso, gente. Além desse ambiente para a gente se conectar, e um ambiente seguro, né? É um lugar onde nós vamos aprender a palavra. Nós vamos honrar a palavra de Deus, e é isso que nós vamos fazer aqui hoje. Tá bom? Então deixa eu me apresentar. Eu sou Alexandre Pichetti. Meu Instagram, para quem quiser me seguir, é Alexandre CPS Oficial. Tá? Eu sou marido da Daniela Pichetti, aquela moça linda lá. Eu sou pai de um príncipe e de 2 princesas, o meu filho João, minha filha Alice e a minha filha Sofia. Meu filho tem 21, minha filha tem 12 e a menor, que parece maior, tem 8, né?
Eu sou diretor de uma empresa chamada Equity Business e Network, a Equity BN. Eu escrevi um livro chamado O Que Te Impede. Está lá depois, se vocês quiserem adquirir. Eu tenho só 40 cópias, infelizmente, porque acabou. Graças a Deus, Deus me abençoou e eu consegui vender quase todos. Mas eu fiz a segunda edição, está no forno a segunda edição. E eu tenho o e-book, depois quem quiser adquirir, com preço mais em conta. Dá para pagar em 12 vezes, se vocês quiserem. Então, isso é uma forma de me abençoar. E é um conteúdo relevante que nós vamos falar aqui hoje, muito dele. Eu faço parte do CRI Global, como eu falei, né? E hoje nós vamos falar sobre um tema que eu creio que no mundo de hoje a gente corre tanto atrás da tal da prosperidade, né? O que é prosperidade para vocês? O que envolve a palavra prosperidade? A prosperidade vai muito mais além do que riqueza material. E nós vamos ver isso aqui hoje. Então, a palavra que eu vou ler hoje para vocês está baseada no Evangelho de Lucas, capítulo 12, do 16 ao 21. Vocês podem acompanhar, se vocês quiserem, mas a base nós vamos ler, eu vou ler para vocês. O nome da nossa ministração hoje é As Verdadeiras Prioridades. O que é prioridade para vocês? Essa palavra vai fazer vocês refletirem principalmente sobre família. O que você prioriza na sua vida? Qual a sua busca? O que você busca? Será que é só bens materiais? Será que é só riqueza? Será que é só dinheiro? Será que é só isso que é prosperidade? Nós vamos entender um pouquinho aqui que não. Que vai muito mais além do que isso. Amém, gente? Amém. Então vamos lá. Introdução. Hoje nós vamos refletir sobre o que significa verdadeiramente ser próspero. Em um mundo onde o sucesso frequentemente é medido pelo acúmulo de riquezas materiais, nós somos chamados a pensar sobre o que realmente importa na nossa vida. Então prestem bastante atenção nessa mensagem sublime dessa parábola, que ela nos oferece uma poderosa lição. Então, a parábola é a do rico insensato. Quantos conhecem aqui a parábola do rico insensato? Então, na época, o contexto dessa história, Jesus vivia na sociedade judaica, onde existiam uma diferença muito grande entre pobres e ricos, e a posse de bens materiais normalmente era dito como bênção, quem não tinha era maldição, né? E muitos corriam tanto atrás dos bens materiais para guardar isso para o futuro. Então eles priorizavam tanto essa questão material que esqueciam de algumas coisas muito importantes na vida. Então está escrito lá na palavra de Deus. Jesus estava pregando no meio da multidão e um gaio, um amigo, perguntou para ele: Jesus, como é que eu faço para convencer o meu pai a dividir a herança? O pai dele era avarento. E de Jesus: eu vou te contar uma história. Jesus pregava por parábolas, por histórias, para as pessoas que às vezes não tinham conhecimento da palavra. Então ele pregava por histórias, e essa é uma delas. Então Jesus contou a parábola dizendo: a terra de um homem rico produziu com abundância. E ele começou a pensar: o que eu farei? Pois eu não tenho onde armazenar a minha colheita. Ele disse assim: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros, vou construir outros maiores e armazenar neles todo o meu produto, bem como todos os meus bens. Então eu direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma e beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: você é louco. Esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? Para que aquele homem estava guardando tantos bens e tanto dinheiro? Para que a gente corre tanto atrás de dinheiro? Dinheiro é importante, é fonte de bênção na nossa vida. A Bíblia não condena o dinheiro. A Bíblia não condena o dinheiro. O que a Bíblia condena é o amor ao dinheiro. Está lá nas cartas de Paulo a Timóteo, se eu não me engano. Eu não sou um decorador de versículos. Está lá
nas cartas de Paulo a Timóteo, onde ele diz: muitos homens se desgraçam e vão à ruína pelo amor ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia não condena o dinheiro, a Bíblia condena o amor ao dinheiro. Então a gente tem que sim aproveitar o que Deus nos dá. A prosperidade vem de Deus, é justo, o que a gente trabalha, a gente recebe, está lá em Eclesiastes, é justo e nós temos que usufruir, mas também temos que fazer as boas obras do Senhor. Dinheiro é fonte de bênção para a nossa igreja, para a nossa família, para a nossa vida, mas essa não pode virar a razão principal da nossa existência. E mais para frente vocês vão entender. Eu já fui muito rico, gente. Meu pai era diretor operacional de uma das maiores empreiteiras do país, que é a Odebrecht. Vocês conhecem a Odebrecht? Quem conhece a Odebrecht? Então, durante muitos anos, eu vivi com ausência de necessidade, eu e o meu irmão. E depois de algum tempo, mais para frente eu vou contar para vocês, eu vi que o que faltava na minha vida não era dinheiro. O verdadeiro sentido da prosperidade. Pode passar, por favor. O que significa prosperidade? A verdadeira prosperidade vai muito mais além de dinheiro. Está escrito lá em João: amado, desejo que vá bem em todas as coisas, que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma. Uma vida próspera se refere a um bem-estar amplo, abundante e equilibrado em diferentes áreas da vida: saúde física, emocional, conexão espiritual, social, abundância financeira e família. E esse é o nosso tema de hoje: família. Mas vamos falar rapidamente sobre alguns itens aqui da prosperidade. O bem-estar físico. Eu gosto muito de imagens. Eu gosto de retratar imagens nas pregações. E essa imagem traz uma história. Aí tem um cavalo cansado, quase virando pó, quase voltando ao pó, né, pastor? Então, esse cavalo conta a história de uma pessoa. O nome dele era Robert Murray McCheyne. Já ouviu essa história, pastor? Daquele pregador de 29 anos que ele dedicou a vida inteira dele ao trabalho. Era um trabalho honroso, era um trabalho ministerial, mas ele só trabalhava. Ele não pensava na família, não pensava em nada. Ele só trabalhava. Ele não se alimentava, ele não cuidava da saúde. Deus deu uma mensagem muito forte para ele carregar. E ele só fazia isso, ele não cuidava da família, não cuidava da sua saúde. O bem-estar físico é importante. E aos 29 anos esse homem morreu, por causa de não cuidar da sua saúde. E no leito de morte ele disse para as pessoas que estavam na volta: Deus me deu uma mensagem e um cavalo para levar essa mensagem. Hoje eu não vou poder mais carregar a minha mensagem, porque eu matei o meu cavalo. Prosperidade vai muito mais além do que dinheiro. Cuide da sua saúde, para você, para suas crianças, para o seu cônjuge, para os seus filhos, para os seus amigos. Bem-estar financeiro faz parte da prosperidade. Bem-estar emocional, pode passar. Vou tentar ser breve. Bem-estar emocional. O que é bem-estar emocional? Esse é um pilar fundamental para que possamos ser verdadeiramente prósperos. Para mim, prosperidade está ligada à felicidade. Depois vocês vão entender. Para vivermos uma vida plena, é preciso cultivar sentimentos que possibilitam que Deus derrame o favor dele sobre as nossas vidas e possamos ser felizes. Eu vou falar de alguns aqui, porque são muitos. São muitos sentimentos. Eu vou falar sobre gratidão, perdão e autorresponsabilidade. E tem outros, tem plenitude, o ânimo, o desânimo, tem uma série de... Mas eu quero me ater a esses três. O perdão. Perdão, a gratidão. Primeiramente a gratidão. Pode passar. O que significa gratidão? Gratidão é o nosso coração reconhecer diariamente as bênçãos que Deus nos dá. Se a gente não é capaz de agradecer pelo que a gente tem, como é que você pode pedir mais para Deus?
Senhor, eu quero mais. Senhor, eu preciso de mais. Mas você não sabe agradecer pelo que você tem, pela família que você tem, pela sua casa, pelos seus filhos. Você mora num bom lugar, você sempre quer mais. E você não é grato pelo aquilo que você tem. O bem-estar emocional, a gratidão é uma parte importante na nossa vida. Nós precisamos ser gratos a tudo que a gente tem. É só assim que Deus vai poder derramar mais e mais e mais bênçãos na vida de vocês e na minha também. Amém, gente? Posso ouvir um glória a Deus aí? Está todo mundo acordado aí, gente? Vamos falar sobre o perdão. Pode passar. O perdão é essencial na nossa vida. O perdão é um sentimento que nós precisamos praticar. O perdão não é para o outro. O perdão é para você se libertar do rancor, da amargura, do ressentimento, do ódio, da vingança. As pessoas às vezes não conseguem romper, não conseguem prosperar em todos os sentidos da vida, porque não conseguem perdoar. E às vezes é família. E às vezes é um desconhecido, às vezes o cara nem lembra mais que fez mal para você. E você vive a vida inteira querendo matar ele. O perdão da palavra. Libera o perdão, gente. O perdão é como carregar algo nas suas costas que vai te adoecer e às vezes pode até te matar. Eu quero contar uma história para vocês aqui. Alguém já deve ter escutado isso na Roma antiga. Façam uma analogia, tá, gente? Com a falta de perdão. Com carregar algo que não é seu. Existia um castigo na Roma antiga que eles colocavam, para quem cometia alguns crimes, eles amarravam um homem morto nas costas de um homem vivo. Atava aquele homem com cinto. E aquele homem era obrigado a andar com aquele homem morto em todos os lugares. E com o tempo aquele homem começava a feder. E o cheiro de um homem morto eu nunca senti, mas dizem que é horrível, que é insuportável. E não bastasse isso, aquele homem começava a apodrecer, a explodir, a largar líquidos. E aquilo era um castigo terrível. E se não bastasse isso, aquele homem morto começava a ser comido pelos vermes. E os vermes começavam a comer a carne do homem morto e começavam a passar para a carne do vivo. E aquilo era muito doloroso, pastor. Aquilo era terrível. Infeccionava, doía. E por vezes o homem vivo adoecia e morria. Carregar a falta de perdão nas costas é a mesma coisa que você ficar doente. Isso vai acabar te adoecendo, assim como adoeceu aquele homem que carregava algo que já estava morto. Perdoa, gente. Libera o perdão. Deixa o ressentimento ir. Esquece. Vive para frente. O perdão, a falta de perdão impede você de avançar, de ser feliz, de ser próspero. A gente precisa perdoar. Precisa se perdoar também. Eu levei tempo para me perdoar. E eu consegui. As pessoas falam muito hoje sobre coaching, né? Coaching. Um dos treinamentos mais maravilhosos que eu fui foi do Paulo Vieira. Método CIS. Foi lá que eu consegui me perdoar. Nós vamos falar mais para frente um pouquinho disso. Amém, gente? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Vocês não falaram para mim tomar água, mas eu vou tomar. Autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade é o oposto do vitimismo. Oposto do vitimismo. Vitimismo é culpar os outros ou coisas pelas consequências das decisões que você tomou. Ninguém te obriga a beber, ninguém te obriga a usar droga, ninguém te obriga
a trair, ninguém te obriga a ser desonesto, ninguém te obriga a nada. Essas decisões são suas. E você culpar os outros pelas consequências dessas decisões é ser vítima, é não ser autorresponsável. A falta de responsabilidade impede você de avançar. Adão foi o primeiro vitimista. Quando Deus perguntou para ele: quem? Você comeu do fruto que eu disse que não era para comer? Ele disse: comi. Por que você comeu? Ah não, foi a mulher que tu me destes por companheiro. Ainda culpou Deus ainda. Audacioso. Perguntou para Eva, né? Eva, você comeu? Comi, mas foi a cobra que me convenceu. Deus castigou, né? Eles, mulher sente dores, o homem tem que trabalhar para ter o seu sustento, a cobra ia rastejar. Não é sobre isso que eu quero falar. Mas vocês já pararam para pensar que se eles não tivessem sido vítimas, tivessem autorresponsabilidade, se arrependessem, pedir perdão para Deus, talvez o nosso castigo tivesse sido um pouquinho menor, né? Amém, gente? Então a autorresponsabilidade, o vitimismo, ele atrapalha a gente de avançar. A vítima que nunca assume responsabilidade, ela não é uma pessoa de confiança. As pessoas percebem quando você tem um comportamento vitimista, de coitadinho, de não é comigo, não fui eu, é tudo culpa dos outros. Você perde a confiança, não é só na sua vida, no seu trabalho. Nós falamos de negócio aqui, trabalho, ninguém gosta de uma pessoa vítima, e entre outras, mentirosas, que tem medo, que falam mal dos outros, que não têm autoestima, que não têm plenitude, desanimadas, que procrastinam. Eu não vou falar disso agora, esse é o tema do meu livro. Bem-estar espiritual. Posso ouvir um amém aí, gente? Amém? Vamos lá, bem-estar espiritual. Bem-estar espiritual é estarmos bem com Deus, é termos um propósito de viver. Viver por um propósito. Hoje eu vivo por um propósito. Antes eu não vivia. Hoje eu vivo por um propósito. Depois de perder tudo que eu tinha, hoje eu vivo por um propósito. Eu sei qual é o meu propósito. E quando a gente vive por um propósito, a nossa vida também muda. Prosperidade é estar bem com Deus, é ter propósito em viver. Nós não podemos ser escravos das coisas do mundo. Nós temos que ter propósito na nossa vida. E se vocês não encontraram o propósito ainda, peça a Deus sabedoria, porque Deus dá. Peça sabedoria a Deus, qual é o meu propósito? Em nome de Jesus, eu creio que aqui todos têm um propósito e vão encontrar o seu propósito se ainda não encontraram. Porque viver só por viver, só para acumular riquezas, ganhar dinheiro e não ser feliz, não vale a pena. Eu com 16 anos de idade, eu ia de carro para a escola. Agora alguém vai entregar a idade. Quem conhece o Escort XR3 aí? Eu tinha o Escort XR3 com 16 anos de idade, gente. Com 13 eu ia de moto para a escola, pastor. Eu tinha uma... Agora mais alguém vai entregar a idade. Eu tinha uma XL 250R. Quem lembra? Olha lá, ó. Ih, você tá... Então, gente, não porque meu pai me deu muito amor, ele me dava o que ele tinha, mas o meu pai era ausente, ele viajava demais. Sempre tive de tudo, sempre estudei nas melhores escolas, sempre trabalhei, apesar de tudo, sempre trabalhei, me formei, fiz faculdade de engenharia, fiz processo, fiz MBA, falo inglês. Então, não teve ausência de necessidade para mim, mas faltava algo, faltava a presença da família, e nós já vamos chegar lá. Bem-estar financeiro também é prosperidade, mas o bem-estar financeiro não se resume a acumular riquezas. Bem-estar financeiro se resume a uma série de coisas. O bem-estar financeiro é você se planejar para o futuro, é você viver com o que você ganha, é você se educar financeiramente, investir, saber gerenciar as suas dívidas. E isso o CRI pode ensinar. Isso o CRI pode te ensinar. Pode trazer pessoas especialistas para finanças aqui, para ensinar vocês a gerir o seu dinheiro, o seu negócio, a investir. Gostei muito do que você falou ali. Como é que é o nome dele? Como é que é o seu nome? Ryan? Muito. Você tem uma empresa que pode ajudar muitas pessoas a cuidar do seu dinheiro.
Então, o bem-estar financeiro também é essencial para sermos prósperos. Mas o dinheiro não pode se tornar a razão da nossa vida. Bem-estar social, pode passar. Não se isole, gente. Bem-estar social, você está bem com a sociedade, com seus amigos, com a sua família, com a sua igreja. Pessoas isoladas são alvo fácil para o inimigo. O inimigo quer destruir família, o inimigo quer destruir a sociedade. O inimigo quer botar na cabeça das pessoas que nós precisamos seguir certas doutrinas que não estão na Bíblia. Falsas doutrinas sobre uma série de coisas que eu não quero entrar muito em detalhes. Sobre sexualidade, sobre caráter, sobre casamento, sobre submissão. Mulher submissa não é mulher submissa. Mulher submissa é uma mulher na mesma missão do homem. A mulher tem um papel importante na família. O homem é o provedor, a mulher tem um papel importantíssimo. Mulher pode trabalhar? Claro. Mulher deve trabalhar? Claro. Mas mulher não pode, a esposa da família, não pode priorizar o trabalho e deixar o que ela tem de mais importante para fazer, que é cuidar dos filhos, honrar o marido. O marido também tem que honrar a sua esposa. É um conjunto. O casamento é uma aliança. E aliança é coisa séria. Nós só estamos aqui hoje porque Deus fez uma aliança com Abraão. E tem várias alianças na Bíblia. E nós também só estamos vivos hoje porque Deus fez uma aliança com Noé, que não ia mais destruir o mundo com dilúvio por causa do pecado, porque, convenhamos, né, gente? Está na hora. Se fosse no Velho Testamento, Deus já vinha e já tinha, ó, Sodoma e Gomorra para todo mundo, porque está difícil conviver. Hoje é mais fácil você ser desonesto do que ser honesto. É mais fácil ser mau caráter do que ter caráter. Então, voltando aqui, vou falar sobre isso. Bem-estar social é estar bem na sociedade e também em família. Pode passar. Nós vamos falar um pouquinho sobre honra, caráter e honestidade. Eu creio que nós já falamos bastante sobre isso. Honra é o princípio que abre as portas do céu para a nossa vida. E eu não estou falando só de honrar a Deus, não. Estou falando de honrar as pessoas da sua volta. As pessoas que dão oportunidade para você. Tem gente que quer crescer na vida, no trabalho, mas não honra o seu imediato, ou o seu superior, ou o seu chefe. Não importa, talvez ele não seja uma pessoa boa, talvez ele não tenha nascido de novo. Mas a gente precisa honrar. E honrar não é bajular. É honrar. É através dele que você pode crescer dentro de uma empresa. Honrar a Deus sobre todas as coisas. E honrar a Deus é ser verdadeiro quando você está sozinho. É muito fácil esconder os nossos maus hábitos para as pessoas. Mas para Deus você não esconde. O que você faz quando você está lá no seu quarto? Quando você fecha a porta, quando você pega o seu celular, quando você assiste seu YouTube? Isso é honra, gente. Honrar o Espírito Santo que você carrega dentro do seu coração quando você aceitou Jesus, foi batizado, quando você recebe a graça de Deus, a misericórdia, é o perdão. A graça é aquilo que a gente não merece, é o favor divino. Você tem que honrar isso. A honra libera favor na sua vida. O caráter é o alicerce para que todas as outras virtudes da nossa vida são construídas. É o reflexo de quem você é. Todas as virtudes que você tem são baseadas no seu caráter. Você não tem virtude nenhuma se você for um mau caráter. Não adianta você ser um bom pai se você não ensina o seu filho a ser um bom caráter. Você não vai ser um bom pai. Você vai estar ensinando, deixando um legado para ele que vai destruir gerações. Vai destruir a geração do seu filho. Seu filho tem que ser um bom marido, sua filha tem que ser uma boa esposa. Caráter é aquilo que você intrinsecamente é. É difícil transformar o caráter das pessoas. Eu costumo dizer que as empresas, principalmente a que eu trabalho numa das empresas do nosso pastor Sandro Gonzalez. Eu trabalho na Transpes. Quem conhece a Transpes aqui em Betim, eu trabalho lá. E o que eu faço lá? Eu sou capelão.
Eu falo com mais de 1.700 motoristas diariamente, não com todos ao mesmo tempo, claro. Falo com as famílias, vou visitar quando tem acidente, quando estão doentes. Escuto eles, ouço eles, não sou do RH, não sou do DP, não sou da segurança, eu só escuto eles. Aconselho quando posso. E são problemas de tantos tipos que vocês nem podem imaginar, gente. Gente com problema de casamento, problema de alcoolismo, que foi traído pela esposa, mas... Gente que chega lá pra mim e é casado, mas tem uma namorada, porque é caminhoneiro e não consegue largar a esposa, não consegue largar a namorada. Não quer largar a esposa porque casou, mas não quer largar a namorada porque quando viaja não quer ficar sozinho. Aí vem pedir pra mim: Alexandre, você me abençoa? Eu disse: não vou te abençoar. Deus não vai te abençoar. Tem gente que quer aprovação pro pecado. É difícil, gente. É muito difícil. Isso é caráter. Como é que você vai passar isso pro seu filho? Ah, filho, o pai tem duas famílias, viu, filho? O pai tem aqui a mãe, né? Mas o pai quando viaja tem uma namorada. Mas você não pode ter isso aí, viu, filho? A gente é a Bíblia que as pessoas leem. A nossa vida é fonte de inspiração para as futuras gerações, para os nossos filhos. Então o caráter é isso. Honestidade. Nem se fala honestidade. Todo mundo sabe o que é honestidade. Honestidade é você ser verdadeiro. É você entregar o que você promete. É não enganar. Isso é honestidade. Como é que vocês têm lidado com esses valores na vida de vocês, nos seus negócios, na sua família? Será que você age de forma justa com as pessoas que estão ao seu lado? Humildade, gente. Pode passar. Para quem não sabe, essa é a bacia que Jesus lavou os pés dos apóstolos horas antes de morrer, de passar pela via sacra e sofrer o que ele sofreu para assumir os nossos pecados. Ele foi humilde a ponto de lavar os pés dos apóstolos que estavam brigando para saber quem que ia sentar à mesa. Ele foi lá, pegou a bacia, pegou o paninho, ele limpou o pé de todo mundo. A humildade é uma virtude essencial de Deus. Ela nos aproxima do coração de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, somos lembrados de que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Os humilhados serão exaltados. Essa frase a gente já conhece. Então sejamos mais humildes. Ajude o seu irmão. Ajude ele a crescer. Deus libera o favor dele para quem é humilde e ajuda as pessoas. Você não precisa derrubar ninguém no seu trabalho para você prosperar. Você não precisa enganar ninguém. Você não precisa puxar o tapete de ninguém. Você não precisa falar mal de ninguém. Você não precisa mandar mensagem no WhatsApp para o seu diretor. Nas entrelinhas, deixa aquele veneninho para prejudicar um colega. O medo que ele vai pegar o seu lugar. O que é seu. Ninguém vai tomar o seu lugar. Quanto mais você ajuda as outras pessoas, mais você é humilde, mais Deus vai te prosperar e vai aumentar, vai subir você de nível, vai te levar num lugar aonde vocês não podem imaginar. Mas nós precisamos ser humildes. É uma das maiores virtudes do homem. E a generosidade, eu não falei aqui sobre generosidade, mas não está no slide, mas me veio agora a generosidade, gente. Todos, se vocês observarem, prestem atenção. Não importa se é cristão ou se não é cristão. A maioria dos homens prósperos, e agora eu falo de finanças, a maioria, elas têm uma qualidade em comum, uma virtude em comum, e é a generosidade. Então seja generoso, porque a generosidade derrama. Deus abre as portas do céu na sua vida. Seja generoso. Pode passar. E aqui é onde eu quero chegar, gente, que Deus tocou muito no meu coração. Sobre família. Desculpa, gente. Eu não estou quase acabando, tá? O pastor diz: eu estou quase acabando, né, pastor? Não, eu não estou quase acabando. Eu estou só começando. Porque é aqui que eu queria chegar. De tudo isso que a gente viu, de todos os pilares, todos
que indicam a verdadeira prosperidade. A família, para mim, é o mais importante. A família é um dos pilares fundamentais, é um alicerce que sustenta cada passo da nossa jornada. A família é o porto seguro onde encontramos abrigos nas tempestades da vida. É o lugar onde somos ensinados sobre valores e recebemos raízes profundas que nos conectam em algo maior. Família, instruir os seus filhos é deixar um legado. Legado é continuar, porque vocês um dia se vão e os seus filhos vão continuar. E se você não deixar um bom legado, eles não vão ser boas pessoas. E aqui eu quero trazer um confronto para vocês refletirem. A sua busca por recompensas financeiras, por riquezas, por novos contratos, por mais dinheiro, quanto isso tem refletido na sua família? Homens, como vocês têm tratado a sua esposa? Com adultério? Com mentira? Com gritos? Com desonra? Com deslealdade? Com grosseria? Você procura ela só na hora aquela de satisfazer os seus desejos da sua carne? Será que é isso que você vive dentro da sua casa? Você tem honrado a sua esposa? Efésios 5:25 diz: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Você tem que priorizar a sua esposa, gente. A aliança é algo sério. Hoje está na moda, qualquer coisinha divorcia. Ah, você ganha mais que eu, vou divorciar. Aliança é coisa séria, gente. E vocês, mulheres, como é que vocês têm tratado seus maridos? Provérbios 31:10, esse é muito famoso. Fala da mulher virtuosa cujo valor excede aos rubis. Vocês têm sido fonte de apoio para o seu marido? Ou você tem só reclamado e criticado, sendo vaidosos? Vaidade, eu não estou falando só de aparência, não. Eu sou vaidoso, eu adoro minha barba. Estou sempre com o pentinho no bolso. Mas a vaidade é outra coisa. Mulheres de Provérbios 31, vocês estão edificando o seu lar? Vocês estão cuidando da sua família direito, do seu filho? Ou você só sabe criticar o seu marido? Pagou. Pode deixar. Pode deixar. Como é que vocês têm tratado os seus filhos aos gritos, com castigos? Qual foi a última vez que você olhou para o seu filho e proferiu palavras de bênção para ele? Ou você só sabe xingar o seu filho? Qual foi a última vez que você elogiou o seu filho, que você disse, eu te amo? Qual foi a última vez que você disse para sua esposa, eu te amo, você é a razão da minha vida? Qual foi a última vez que disse para o seu marido, eu te amo, você é a razão da minha existência? Tem uma história aqui, gente. Como é que você vive o seu casamento? Eles precisam de atenção, seus filhos precisam de atenção. Por isso que a gente vê tantos jovens hoje com depressão. Eu sofri quase 10 anos de depressão. Vocês me imaginam eu tenho 80 quilos, tá? Vocês me imaginam com 43, 45 quilos? Era eu, antes de tentar tirar minha própria vida. Antes de morar na rua, antes de perder tudo, era eu. E eu vou contar mais pra frente isso pra vocês. Como é que você tem tratado seus filhos? É por isso que tem tanto filho hoje com depressão. Tem tanto filho hoje que enxerga em homens a presença do pai. Tem tantas mulheres hoje que enxergam em mulheres a presença da mãe. Eu não estou aqui para julgar, gente. Eu estou aqui para falar a verdade. Confronto. Nossos filhos hoje colhem coisas que vocês plantam, que eu planto. Lembre-se, tudo que eu estou falando aqui é para nós, tá, gente? Não é para vocês, não, é para nós. Eu tenho os meus espinhos na carne. Estou sentindo uma falta danada da minha esposa, que vai fazer 10 dias que está lá.
visitando os nossos filhos, porque eu vim do sul, eu vim do Rio Grande do Sul. Deus me deu uma ordem, recebi uma palavra e Ele disse: pega as tuas coisas e vai. E eu vim. Meus filhos ficaram lá. Eu tenho um filho de 21 anos que é missionário, foi criado na igreja porque a mãe dele me abandonou quando ele nasceu, porque eu era do mundo. Eu só queria saber de dinheiro, de festa, de casa na praia, final de semana, cavalo, jet ski, carro importado. Era só o que eu fazia. Trabalhava para sustentar essas coisas. Perdi muitos relacionamentos. Não tinha presença dos meus pais. Fiz um monte de coisa errada. Podia listar aqui para vocês o que eu fiz de errado. Tudo que vocês podem imaginar que um homem rico, um jovem rico, bonito, né? Vamos dizer assim. Que um jovem rico, bonito, tinha namoradas, dinheiro, drogas, álcool. Tudo isso. E faltava a presença do meu pai. O meu irmão era homem, cara. Eu me lembro que, perdão da palavra, gente, eu vou usar um vocabulário um pouco normal aqui, não tão cristão, mas não tão agressivo. O meu irmão saía para as festas e ficava com as meninas, e depois eu ficava com as meninas. Entendeu? Ele namorava umas, eu namorava outras, as mesmas. E o meu irmão, aos 22 anos, descobriu que era homossexual. Meu irmão vivia com um homem, médico, e depois dos 22 anos, por algum motivo, virou homossexual. Eu não condeno, eu não julgo, mas essa não é a natureza do ser humano. Homem e mulher nasceram para ter família e filhos, e o mundo quer pregar para a gente hoje que isso é normal, que incentiva, inclusive, né? A gente precisa respeitar, precisa honrar, respeitar, precisa acolher essas pessoas. Todos nós somos seres humanos, mas não é a natureza do ser humano. E o meu irmão era assim. E eu amo ele, amava e amo. Meu irmão não está mais entre nós, nem o meu irmão, nem meu pai. E tem uma história que eu quero contar para vocês aqui sobre família, sabe? Havia uma época, isso é uma parábola, uma história que eu escutei, e eu achei linda, e eu vou compartilhar com vocês. Tinha um grupo de amigos se juntaram, eles alugaram uma van, pastor, para conhecer o mar. Muitos já conheciam. Eles estavam numa cidade distante do mar e queriam conhecer o mar. Isso é sobre casamento, tá, gente? Eles queriam conhecer o mar. Então eles entraram naquela van e foram, viajaram horas e horas, e cada vez que se aproximavam do litoral, ficavam ansiosos, e um deles tremia igual vara verde. Tremia. E o amigo estava falando: meu Deus, por que você está tremendo tanto? Ele disse: não conta para ninguém, mas eu nunca vi o mar. Você nunca viu o mar? Eu nunca vi o mar. E a van se aproximou do litoral assim, e aquele horizonte foi ficando mais lindo, e ele tremia mais ainda. Abriu a porta da van e foi o primeiro que saltou assim, saiu correndo, sapato para um lado, sapato para o outro, se atirou na água de roupa e tudo. Pode passar a imagem, esqueci de avisar. Se atirou na água de roupa e tudo, e pegava areia e chorava, e estava feliz, gente, maravilhado com aquela primeira experiência. Ele estava maravilhado com aquela experiência. E o tempo foi passando. E o mesmo homem um dia, aquele mesmo que chorou quando viu o mar, ele morava na praia, gente, depois de um certo tempo. Ele morava na praia com a família, ele casou. Ele teve um momento lindo do casamento, aquele momento inesquecível. Ele teve filhos e ele casou. E o amigo dele um dia encontrou ele triste. Perguntou: por que você está tão triste? Aí ele falou o seguinte: hoje eu moro na praia, eu moro em frente à praia, mas eu percebi que eu parei de contemplar o mar. Ele está aqui todos os dias ele está aqui, mas eu não vejo mais ele como era antes. Eu perdi a capacidade, aquilo que me fazia chorar de admiração.
que vocês não pararam? Será que a gente não parou de contemplar as coisas da nossa vida, a nossa esposa, o nosso marido, como se fosse o mar da nossa vida, que fosse a primeira vez quando vocês casaram, quando a gente casou, quando o nosso filho nasceu, aquela primeira emoção, aquela coisa que a gente nunca vai esquecer? Será que você não se acostumou tanto com isso, que não agradece mais, que não contempla mais a sua cama, a cama onde você dorme com a sua esposa, com o seu marido? Será que a gente desaprendeu a contemplar essa coisa maravilhosa que Deus nos deu? Por ganância, por trabalhar demais, por amor ao dinheiro, por deixar o tempo passar e não valorizar, não dizer eu te amo, não dizer minha vida, a razão da minha existência, a razão da minha vida. Beijar a sua esposa, beijar o seu marido todos os dias, esperá-los com alegria, com ansiedade, aquela ansiedade boa. Será que vocês não deixaram de contemplar esse mar maravilhoso? Será que eu não deixei de contemplar esse mar maravilhoso? A gente precisa refletir nisso, gente. A gente precisa mudar atitudes. Se você está com a sua esposa agora, olha para ela e diz assim: eu te amo. Está com seu marido, olha para ele e diz: eu te amo, eu não vivo sem você. Abraça seu filho, se você estiver com ele, e diz: eu te amo, meu filho. Você é uma bênção na minha vida. Você é um presente de Deus para mim. A gente precisa aprender a viver esses momentos com mais intensidade. Eu vou falar uma coisa aqui que é comum, que é normal. O marido chegar em casa, a mulher está em casa, vão deitar na cama. Aí ele olha para um lado, olha para o outro, ela está com o celular, ele está com outro celular. Daqui a pouco, boa noite, vou dormir, lá com o celular. Fica horas. Hoje está se amando, dizendo eu te amo. Você senta na mesa com seus filhos, celular. O celular é uma distração terrível. Eu estou doido para me livrar do celular. Quantos aqui que vão morrer? Não precisa levantar a mão não, gente. Precisa se livrar do celular, viver a vida com mais intensidade, com mais plenitude. O tempo não volta mais. O tempo que a gente está perdendo e não dizendo eu te amo, não ficando com os nossos filhos, ele não volta mais. E eu sei disso. Eu sei disso pela minha vida, durante a minha vida toda. E aqui que eu conto a minha história. Aqui que eu conto a minha história depois. Aqui eu conto a minha história. Durante muitos anos, como eu falei antes, eu era um rapaz que vivia fazendo coisas que um menino fazia, um jovem fazia, e nada na minha vida deu certo. Eu costumo dizer que eu tinha o dedo podre, né? Relacionamento, então, meu Deus do céu, as moças, as mulheres, elas e os amigos, eles não se aproximavam de mim pelo quem eu era, quem o meu irmão era. Eles se aproximavam pelo que nós tínhamos. E isso era muito comum. Namoradas vinham. Relacionamentos eu tive 2 ou 3. E a vida foi indo, 18, 19, 20, 25, 30, e nada mudou. Trocava de carro, nem trocava de roupa. Não gosto desse carro. 6 meses depois trocava de carro. Batia carro. Graças a Deus, Deus esteve sempre comigo. Eu nunca me machuquei, nunca machuquei ninguém. Acho que Deus já tinha algo preparado para a minha vida. E a vida foi. Meu filho nasceu no primeiro relacionamento. Meu filho tem 21. Quando ele fez 4 meses, a mãe dele me abandonou, não aguentava para ficar comigo. Eu não dava atenção para eles, eu só queria trabalhar. Eu era gerente de construção e montagem, uma das empresas do meu pai. Meu pai era terceiro da Odebrecht, ele era um EPCista. Quem não sabe quem é um EPCista é aquele cara que pega um cliente e diz: eu quero construir uma fábrica de papel e celulose aqui, ou uma petroquímica aqui. Então ele pegava o projeto e transformava aquilo na fábrica de celulose, na petroquímica. Contratava, subcontratava empresas, empreiteiras, empresas de projeto. Meu pai fazia isso. E a minha vida foi, nada se construía na minha vida, Eu lembro que em 2018 eu estava numa depressão que eu tomava tantos remédios, gente,
remédios que vocês não podem imaginar. Minha gaveta era um monte de remédios. Eu tomava um remédio, alguém deve conhecer. Se você chegar na farmácia e pedir o Satanás na caixinha, eles vão te dar um remédio chamado Zolpidem. O Zolpidem é um remédio que você toma demais, você mistura com álcool, que nem eu fazia. Você fica 3, 4 dias perambulando pela rua, você não sabe nem onde você está, você nem lembra. Eu cansei de acordar em hospitais, cansei de acordar em outras cidades, cansei de acordar em lugares que vocês nem imaginam, lugares para onde eu voltei depois. E minha vida foi. E em 2018 meu pai quebrou. Meu pai era um homem íntegro e honesto, apesar de ele era católico. Eu fui batizado na igreja católica quando era pequenininho, depois nunca mais fui na igreja. Deus era algo muito distante na minha vida, até 2020. Eu sou jovem convertido, 4 anos. Deus tem pressa às vezes com a gente, sabe? Deus tem pressa com vocês. Deus tem pressa. Quando Ele quer transformar a vida de alguém, Ele tem pressa. Quando Ele tem um propósito, Ele tem pressa. Eu me lembro que em 2018, meu pai quebrou, foram os 2 piores anos. Eu estava numa depressão danada. Eu não conseguia, para vocês terem uma ideia, trabalhar. Eu não conseguia fazer nada. Eu tinha crises de pânico. Eu não conseguia me mexer, eu não conseguia sair do lugar. Ansiedade, talvez alguém reconheça esse termo, TAG grau 5, era transtorno de ansiedade generalizada. Eu suava, eu ia para o hospital com 20/16 de pressão, achando que eu ia morrer, e era crise de ansiedade. Eu arrancava meus cabelos, eu tive que fazer implante, de tanto que eu arranquei cabelo, gente. Eu queria morrer, eu não queria mais nada. Eu só pedia para Deus, um Deus que eu não conhecia, para me levar. Eu não pensava mais em filho, eu não pensava mais em nada. Eu tive que voltar a morar com os meus pais, porque eu não tinha condição de morar sozinho. Meu pai perdeu tudo em 2018. Os montes de imóveis que ele tinha, casa na praia, ele teve que vender tudo para honrar contratos de pessoas, contratos trabalhistas. Nós vendemos tudo, sobrou 2 ou 3 imóveis só, e um eu morava. E o outro minha mãe e ele moravam. Eu tive que voltar para a casa deles, porque eu saía de casa, eu não voltava para casa. Por causa dos remédios. As pessoas me juntavam na rua, me levavam. Daqui a pouco eu acordava no hospital, todo machucado. E 2020 foi um ano muito difícil na minha vida, foi a pá de cal na minha vida. Foi quando a Covid levou o meu irmão em primeiro lugar, 15 dias depois levou o meu pai, que era o meu alicerce da minha vida, quase levou a minha mãe, levou quase a minha família inteira. Ficou só eu e minha mãe, morávamos eu e a minha mãe, e eu naquela situação. E numa dessas minhas saídas, eu saí de casa e eu não voltei mais. No finalzinho a gente vai ver um vídeo, eu não voltei mais. Eu morei embaixo de viadutos, rodoviária, cemitério, parada de ônibus, onde tinha lugar eu ficava. Eu apanhei, eu quebrei os dentes da boca. Meus dentes são porcelana, porque eu perdi muitos dentes. Perdão da palavra, eu vivia sujo, necessidades básicas feitas em qualquer lugar, e eu só queria morrer. Eu pedia para Deus, me leva, eu não quero mais viver. E em 2020 eu tive coragem, eu voltei para casa. Tive coragem de tentar tirar minha própria vida. Eu tomei todos os remédios do mundo todo que vocês podem imaginar de uma vez só. Eu fiquei 10 dias em cardíaca, fui animado com aqueles aparelhos de dar choque. Fiquei 30 dias surtado, voltei para casa da minha mãe surtado, completamente surtado. Eu via coisas, falava coisas embaixo da cama, coisas dentro do armário, coisas na televisão. Não dormia de ansiedade, não dormia. E foi uma mulher lá em casa. E aquela mulher me conhecia porque eu morei 30 anos no mesmo lugar. Eu era um menino jovem, rico, que batia carro. E aquela mulher chegou para minha mãe e disse sim para ela: o Alexandre não vai voltar. Meu pai vai ajudar ele. Eu quero falar com ele. E ela, todos os dias, ela ia na minha casa de meio-dia tentar falar de Jesus para mim. E eu não queria saber de Jesus, eu queria saber de morrer.
disse, você pode falar o tempo que você quiser. E todo dia, ela trabalhava num consultório odontológico, então meio-dia, em vez de ela ir almoçar, ela ia lá em casa. E ela vinha falar comigo. E ela dizia, vamos que meu pai quer te conhecer, meu pai vai te ajudar. Teu pai vai me ajudar como? Vai trazer o meu irmão de volta? Vai trazer o meu pai de volta? Vai trazer a minha alegria de volta? Vai trazer o meu emprego de volta? Vai trazer a minha felicidade de volta? Teu pai não vai me ajudar. Se meu pai quer te conhecer, vamos lá. E ela me incomodou, gente, mais de 40 dias. E um dia de tanto ela me incomodar, eu falei, vamos lá conhecer teu pai então. Vamos ver o que ele pode fazer por mim. E ela imediatamente, vamos então. Daí ela disse para mim assim, só que tem que ser no domingo, porque meu pai não vai poder te atender durante a semana. Eu falei, tá bom, então vamos, né? E domingo ela me levou. Só que era de tardezinha e eu não entendi bem. Ela passou na frente da Lagoinha Novo Hamburgo. Eu morava em São Leopoldo, ela congregava numa outra igreja. E ela passou na frente da igreja da Lagoinha Novo Hamburgo e ela veio aqui, mas então você vai conhecer o meu pai. Mas teu pai está aqui dentro da igreja? Eu nunca entrei numa igreja, só entrei na igreja católica, não quero ir aí. Mas não, vamos lá que meu pai vai falar com você. E aí eu entrei com ela lá. Quando eu entrei, ela nunca tinha ido lá. Imediatamente um homem encostou as mãos em mim e disse assim, Alexandre, que bom que você veio. Eu disse, Alexandre, como é que você sabe meu nome? Ele falou assim, não importa. Deus falou para mim que você viria. Ele mandou te dar um recado. Ele disse que hoje Jesus vai salvar a sua vida. E eu escutei aquilo como se... Bom, ele me agarrou, me levou lá para frente. Aí começou a tocar aquelas músicas, sabe? Eu chamava de música, pastor. Começou a tocar as músicas, os louvores. E eu não senti nada, gente. Mas em dado momento eu comecei a sentir uma paz assim, e comecei a me arrepiar, como a gente costuma se arrepiar nos cultos. E a partir dali, gente, eu não lembro mais de nada. Eu não lembro de mais nada. Depois eu vi alguns vídeos, eu derreti lá no chão de tanto chorar. Eu levantei, eu aceitei Jesus, eu abracei o pastor. Eu não lembro. E eu saí daquele lugar, e eu só me lembro no final que eu olhei para aquela mulher, eu disse, me leva para casa, que eu preciso descansar, eu estou cansado, eu disse para ela. E eu cheguei na casa da minha mãe, ela me levou para casa da minha mãe, ela disse assim, disse para minha mãe, eu quero dormir. Minha mãe, toma teus remédios. Eu não quero remédios, eu quero dormir. Gente, eu deitei, eu dormi a noite inteira, e eu não dormia há meses, há semanas. E eu acordei no outro dia, eu me lembro que eu acordei assustado, porque eu não sentia mais o que eu sentia antes. E eu fiquei assustado, eu não tinha mais depressão, eu não tinha mais ansiedade, eu não tinha mais medo, eu não tinha mais desejo de tomar remédio, de beber, de nada. E eu liguei para aquela mulher, eu falei, o que vocês fizeram em mim? Que mágica vocês... Eu usei essa expressão. Qual é a mágica que vocês fizeram comigo, que hoje eu não sinto mais nada? Ela disse, Alexandre, eu não sei, vou ligar para o pastor. Ela ligou, pastor Vladimir Fraga, lá de Novo Hamburgo, eu amo ele. Me discipulou durante 4 anos. Só que faltou eu morar lá na igreja, porque ele veio falar comigo e disse, Alexandre, Deus fez uma obra na sua vida. Eu fui curado, gente, num único culto. Se a gente conta essa história para quem não é cristão, eles não acreditam. Eu não tive mais ansiedade, depressão. O pastor falou para mim assim, Alexandre, vem 21 cultos. 21 cultos vira hábito, né? Menina, eu vinha o mês inteiro, era todo dia enfiado dentro da igreja. E lá na igreja eu passei por todos os ministérios que vocês podem imaginar. Os jovens, os adolescentes adoram puxar minha barba. Rockets, Legacy. Eu passei no ministério chamado Centro Social. Hoje eu não sei se existe mais na Lagoinha. O Centro Social, é o WeCare, antes era Centro Social. Eu andava em escolas, eu pregava o evangelho em centros de recuperação de drogados. Eu já preguei na rua uma vez, um projeto de um cara na rua, tinha mais de 1000 pessoas, eu contei a minha história, contei o meu testemunho. Eu estive em tantos lugares, gente, eu já fui para Orlando, já fui para Miami, já andei a Flórida, já estive lá na Lagoinha Orlando, Deerfield, Miami. Eu fiquei quase 40 dias em Miami, em Orlando, contando a minha história por convite de pastores. Paizão, né, que é o José Maurício Fernandes. Fiquei na casa, maravilhoso. Deus me levou a tantos lugares, gente, que vocês não podem imaginar o que Deus pode fazer pela sua vida. Se Ele pode fazer isso pela minha vida, pela vida de vocês, imagine que Ele não pode fazer nos negócios de vocês. Consagre ao Senhor, acredite que Deus pode mudar a sua história, Deus pode mudar a sua vida. A
Abandone o pecado. Dê valor à sua família. Dê valor aos seus filhos. Não viva correndo atrás do dinheiro, só do dinheiro, só do dinheiro. A coisa que eu mais arrependo é que meu pai nunca me viu bem, pastor. Foi difícil eu me perdoar, porque meu pai nunca me viu bem. Meu pai me deu tudo que ele podia. Ele nunca me viu bem, porque ele morreu antes de eu me converter. Antes de eu nascer de novo. Antes de eu aceitar Jesus e Ele transformar a minha vida. E eu sempre deixo o melhor para o final. Pena que a minha esposa não está aqui. Aquela mulher que me levou para conhecer Jesus. Pode passar o slide. Nós casamos no final de 23 e a minha esposa. A minha esposa é aquela mulher que eu não conhecia, que nós casamos em 2023. A Dani, ela não está aqui, ela está visitando os nossos filhos, ela ia vir junto. Costumo dizer que ela foi a cordinha que Jesus jogou lá no fundo do poço para me resgatar. Ela sempre foi cristã. Ela é minha base. Ela é minha costela. Ela é quem, a maioria das vezes, me dá conselhos, porque eu sou teimoso, pode não parecer. Escute a sua esposa, ela é sábia. A sua esposa é sábia. Ela vê coisas que você não vê. Larga a soberba, seja mais humilde, seja sábio. Escute a sua mulher. Não tome uma decisão sem falar com a sua esposa. A família, gente, é o que nós temos de mais sagrado, de melhor, mais importante. É a nossa base, é a nossa Deus, é a nossa rocha, e ela é, junto com Deus, é a sua família. É por isso que o inimigo luta tanto para destruir a família. Ele quer destruir a família, ele quer te isolar, ele quer te convencer que casamento não é importante, que família não é importante. Eu honro muitas pessoas, minha esposa, minha mãe que batalhou comigo, meu pai que está no céu, o meu irmão que era uma pessoa maravilhosa, meu irmão era médico, meu irmão salvou muitas vidas. Eu honro muitas pessoas, o pastor Sandro que me trouxe para cá, ele conhece a minha história. A gente tem que ser fonte de inspiração para as pessoas, sabe? E ele era a minha inspiração e eu seguia ele por tudo que era lugar que ele estava. Um dia ele só disse: vem cá, me conta a sua história, porque o pastor falou para mim que essa história é incrível. Pensa num homem de 2 metros de altura chorando junto comigo. Quando eu contei a minha história. 2023 foi um ano muito difícil para mim, gente. Quem olha para mim pensa que eu sou rico, né? Eu não sou, não. Eu não tenho nem carro. O pastor vai ter que me levar embora, pastor. Eu não tenho carro. Hoje eu moro de aluguel, a igreja me ajuda. Porque 2023, nós vamos ver um videozinho ali, a gente não percebe. Mas por mais que nós tenhamos um coração bom, a gente fica vaidoso. E a vaidade é uma linha muito tênue para quem é cristão. É muito tênue, você não percebe. Quando você vê, você está vaidoso. E eu fiquei vaidoso. Em 2023, quando Deus me resgatou, eu contava a minha história como se fosse vitória minha. 30 anos, gente, eu fui do mundo. Tentei me livrar das drogas. 30 anos, eu fiz coisa que não devia. Aí quando Deus me salva, eu vou dizer que eu sou forte. A gente não é forte em nada, a gente depende de Deus para tudo. Dependência de Deus e obediência. E quando a gente entende isso, a nossa vida muda. E eu fiquei vaidoso, e Deus foi lá e me amassou de novo. Pessoas que se aproximaram do CRI, ficou um ano conosco lá na igreja, enganou a igreja toda. Eu perdi meu carro, meu apartamento, fui despejado, enfim. Perdi um restinho de coisas que meu pai tinha deixado para mim, porque Deus estava querendo moldar o meu coração. Hoje dinheiro não me move. Eu, quando fui batizado, eu nunca me esqueço. Pensa num cara que mesmo depois de aceitar Jesus, eu não acreditava nos dons de falar em línguas. Para mim era, não, o pastor ensaiou, né? Oh, glória, eu não acreditava nisso. A gente pensa num cara que foi no encontro com Deus e não falava português, era eu. Caí lá no chão, pano preto, sozinho. Deus fez eu fui batizado com o Espírito Santo, acho que 2 vezes, eu não sei citar, mas eu tive um encontro com Jesus naquela igreja, e quando eu fiz 3 meses depois do encontro com Deus, eu recebi os dons do Espírito.
um deles, e agora, mais recentemente, eu descobri que isso é um outro dom, que é o dom de discernimento de espírito. Tem pessoas que vêm falar comigo, vêm falar de negócios. Ah, meu irmão, é tudo para Jesus. Me dá vontade de vomitar, gente. Literalmente. Eu olho às vezes para as pessoas, no olho delas assim, eu vejo que não há verdade. Que elas só têm mesmo é amor ao dinheiro. Eu sou muito grato por tudo que Deus fez na minha vida. E hoje a mensagem que eu carrego, tantas pessoas me procuram. Eu não sou consagrado, pastor. Eu estou terminando meu 2º ano ministerial do Carisma. Mas as pessoas me chamam de pastor. Elas dizem que veem coisas em mim, veem carisma em mim. Eu escutei até que vem Jesus em mim. Uma vez eu entrei no táxi, eu estava indo pro Carisma, o cara perguntou a mim: você vai lá ver seu pai? Eu disse: como assim ver seu pai? Ué, você é cara do Márcio Baladão? Eu disse: meu Deus, glória a Deus por isso, né? Então, gente, tem coisas que acontecem na vida da gente que só Deus explica. E a gente precisa ter fé. E essa é a minha mensagem de hoje. Para passar o próximo slide. Meu filho ficou afastado de mim durante anos. E o meu filho, quando ele se separou, eu separei da mãe dele. A mãe dele conheceu um pastor da igreja batista. E ela casou com esse pastor da igreja batista. Deus faz as coisas tão perfeitas que meu filho foi criado dentro da igreja, doutrinado por princípios bíblicos, doutrinado por pessoas de caráter. Meu filho tem 21 anos, ele mora lá em Canoas, ele não quer vir para cá, ele não quer vir embora, ele estuda e faz administração. Meu filho começou a evangelizar ao meio-dia, na rua lá, e as pessoas começaram a vir, ele toca violão, ele canta, ele evangeliza, pessoas foram curadas lá. Ele vai ministrar culto ao meio-dia lá na PUC. Meu filho participa de uma igreja chamada Comunidade de Cristo, ele junta os jovens iguais a ele. Meu filho é Vilas Boas, tá? Eles são de Vilas Boas, ele adora. Ele junta os jovens, alugam uma casa, alugaram agora recentemente, a última cruzada que eles chamam, em São Paulo, 10 jovens. Alugaram uma casa, uma igreja de lá ajudou eles. Eles saem na rua, pastor, evangelizar na rua. Pessoas já foram curadas. A última vez eles ganharam 82 pessoas para Jesus. Eles encaminharam essas 82 pessoas que estavam na rua para a igreja. As 8 estão sendo cuidadas. E ele diz: pai, esse é o meu chamado. Eu também tenho um chamado. O meu chamado é levar para as pessoas a mensagem que a prosperidade verdadeira não é só dinheiro. Que para a gente ser feliz verdadeiramente nós precisamos valorizar a base, que é a família. Família, gente. Isso é o que há de melhor. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Salmos 128, 1 ao 4. Essa é a minha mensagem final. Podia ficar falando muito mais. Eu quero agradecer vocês. Se vocês... Bota o vídeo. Bota o vídeo. Para um padzinho, bota o vídeo. Tem um vídeo que eu quero mostrar para vocês. Não sei se todos vão conseguir ver. Vocês vão ver de onde Deus me tirou, aonde Deus me levou. E por que hoje eu sou tão grato? Hoje eu tenho uma família. Meu filho é meu sócio na minha empresa. Meu filho tem 21 anos e é meu sócio na minha empresa hoje. Conseguiu? Muito som. Esse sou eu. Eu fui gravar esse vídeo em 2021. Eu gravei esse vídeo. Eu vivia aí, gente. Nesse lugar. Passava noites aí. Passava dias aí. É um lugar que acolhia pessoas em situação de rua. Embaixo do viaduto lá em São Leopoldo, muito conhecido. Aqui tem muito disso. Só você andar no centro de Belo Horizonte você vê.
Passei noites aí, noites, dias, semanas. Aí foi no meu batismo. Foi quando eu me batizei. Pastor Vlad, aquele baixinho ali, ó, eu amo ele de paixão. Um homem que me ensinou muito do que eu sei. As pessoas acham que eu não conheço a palavra. Eu conheço a palavra. Talvez eu não seja o melhor pregador. Minha esposa, minha filha. Eita, glória e saudade da minha filha. Olha eu aí no Carisma, nos Rockets. Meu filho, pastor Sandro. Olha o Cri lá no Novo Hamburgo. Olha o vaidoso aí, gente, ó. Aí, ó, bonitão aí de terra. Levantar, pessoal, motivacional. Casei, aí minha esposa. Minha mãe. Casei, oh, glória a Deus, Senhor Jesus. Olha eu na Global em 2023, pastor Márcio. Olha eu lá em Orlando. Eu fui na Disney, gente. Meu filho que eu amo. E esse é o meu bem maior. Essa é a minha família. Isso é o que me move hoje. Minha família. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu, sinceramente, eu espero que tenha tocado o coração de vocês, porque eu não me envergonho de contar a minha história, porque, como eu falei antes, a gente é a Bíblia que as pessoas leem. Eu não me envergonho e eu vou contá-la quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário. Hoje eu vinha para cá, já ganhei a vida do Uber. A menina lá da portaria também, já na entrada já ganhei, já tenho um livro para ela, já falei com ela, a menina já se lagrimou toda. E Deus é assim, gente. Deus usa a gente, eu sou muito feliz por isso. Eu chorei pouco hoje, tá? Acho que eu fiquei com vergonha de muita gente. Pastor, muito obrigado, gente. Muito obrigado, muito obrigado. Glória a Deus. Tendo suas mãos para cá, vamos orar pela vida desse querido. Senhor, muito obrigada. Obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada, Senhor, pelas maravilhas que o Senhor fez, faz e ainda vai fazer. Nós te louvamos por toda a tua graça, Senhor, por essa palavra ministrada, palavra viva, que nós podemos ver aqui através da vida do nosso irmão Alexandre. Que o Senhor continue, ó Deus, provendo na vida dele. Que o Senhor continue usando para falar a tantos e tantos, ó Pai. Aqueles, ó Pai, que nós talvez não consigamos alcançar, ó Deus, por nossas vidas, mas que o Senhor sabe, ó Pai, que o seu filho irá levar a tua palavra, Deus, esse testemunho de vida, Pai, em nome de Jesus. Abre portas, abre caminhos, usa para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Deus. Eu se deixar, eu pego o microfone, eu vou até amanhã aqui, gente. Eu vou embora, não. Ó, gente, se vocês quiserem abençoar a minha vida e também levar um conteúdo de relevância, não é a história da minha vida, mas tudo que tem naquele livro que está lá. Eu tenho só 40 livros, que eu já vendi tudo. Tem 40 cópias, é R$30, mas aqui tem um QR Code. A segunda edição do meu livro, que é mais completa, ela está ainda em formato e-book. É só você apontar o seu celular e ali tem uma mensagem para você. O livro é R$19,90, o e-book. Se você não quiser fazer R$19,90 no Pix, fala comigo lá, dá para fazer R$19,90 no cartão em 12 vezes. Dá para pagar em 12 de R$3. Não, nem é menos até, né? E também o livro dá para pagar em 12 vezes se vocês quiserem. É uma forma de abençoar, porque Jesus disse para a gente ir e não cobrar, mesmo a gente não cobra nada. E a maior recompensa para mim é transformar a vida das pessoas. O CRI é isso, gente. O CRI é um lugar onde vão nascer negócios saudáveis, voltados para o reino de Deus. O pastor falou muito bem a essência do nosso ministério. Esse é o CRI. Mas, sobretudo, é transformar a vida das pessoas. Eu trabalho numa empresa que chama-se Transpes, que é de transportes pesados.
mas o pastor Sandro costuma dizer que a Transpes é transformar pessoas. Eu amo transformar a vida das pessoas, ser usado por Deus para isso. Esse é o meu maior pagamento. Tá bom? É só apontar ali, ou me chama no WhatsApp. Meu WhatsApp é o QR Code, tá? E se vocês quiserem, eu tô ali no finalzinho. Pode falar comigo também. Adoro tirar foto também, adoro. Obrigado, tá, gente? Glória a Deus, Alexandre. Uma bênção. Compartilhar conosco o seu testemunho, muito edificante. Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Quantos aqui foram abençoados com o testemunho dele, irmãos? Glória a Deus. Esse é o propósito. Nós temos sempre falado, quem tem nos acompanhado no CRI, o CRI trabalha várias vertentes. Não é somente negócio. Em primeiro lugar, a estrutura de tudo é Deus. É vida com Deus. Segundo, é vida familiar. Era um tópico que o Alexandre abordou aqui, do tema que ele quis abordar. Mas, em terceiro lugar, é o negócio. Porque não existe, queridos, sucesso na vida que justifique fracasso no lar. E aqui ele falou também sobre desenvolvimento de pessoas. Ele contou o testemunho dele. O melhor desenvolvimento como pessoa que nós podemos ter é o desenvolvimento que Deus gera em nós. Nós precisamos estar submetidos ao Senhor e deixar Deus trabalhar em nós. Foi isso que aconteceu na vida do Alexandre, é isso que tem acontecido na vida de todos aqui, que tem submetido e permitido que Deus trabalhe no caráter, na honra, na integridade, no coração, gerando e liberando perdão, buscando relacionar cada vez mais com o autor e criador da nossa fé. Então que nós possamos cada vez mais querer participar do CRI, não somente pensando em quero sair de lá com um insight poderoso para colocar no meu negócio amanhã e lucrar de forma extraordinária, alavancar meu negócio. Não adianta nós chegarmos a um lugar alto demais que o nosso caráter não é capaz de suportar. Nós vamos cair lá de cima. Nós precisamos ter uma base forte, essa base é no Senhor. Por isso Deus nos deu a grata alegria de podermos ouvir o testemunho do Alexandre hoje, para colocar em prática na nossa vida, crendo que Deus pode fazer também em nós, em nossos negócios, em nossa família, coisas muito maiores. E Ele já fez, tem feito, assim como Ele também já fez na vida do Alexandre, e ainda vai fazer grandes coisas cada dia, em nome de Jesus. Amém. No último CRI, né, nós tivemos nosso irmão Schumacher falando sobre finanças. Hoje aqui nós estamos falando do poder transformador do Senhor, né, e sobre esses valores, né, essas virtudes que, se a gente não praticar, podem impedir o agir poderoso de Deus, né? É claro que gente, a Bíblia não condena você crescer, você desenvolver, você ficar rico, prosperar. Abraão foi o homem mais rico da face da terra no tempo dele. Salomão foi riquíssimo, né? Conhecemos, Jesus foi mantido por pessoas riquíssimas, mulheres empreendedoras que investiam no ministério de Jesus, né? Então não é pecado isso, o amor ao dinheiro, né? Mas quando nós alinhamos as prioridades na nossa vida, quando nós alinhamos, né, o propósito correto, né, então sim, nós nos tornamos bem-sucedidos, né? E sucessão fala sobre isso. Quem virá após nós? Bem-sucedidos, né? O legado que a gente deixa na história. Eu creio que essa palavra ela foi falada, e toda palavra que sai da boca do Senhor e toda palavra do Senhor que é pregada, ela não volta vazia. Por isso eu quero te convidar a ficar de pé, nós vamos orar. Fique à vontade se quiser continuar sentado. Eu sei que o Senhor falou aos nossos corações essa noite.